O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito este que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Abrindo o nosso Evangelho de hoje, nós rogamos a fonte da vida que nos oriente no alcance da consciência una e de perfeita comunhão com o todo. Que as trevas da ignorância do império do ego sejam transmutadas pela luz do desabrochar do Cristo interno em nossas vidas. Ó Maria, Mãe Maria, consola os aflitos, restaura a fé nos corações desenganados, rompe os grilhões da dor com o bálsamo da necessária compreensão. Penetra com tua doçura nos corações dos governantes, pacifica os campos de batalha e atenua nosso sofrimento diante do necessário ajuste kármico. Nós saudamos a São Francisco de Assis e a corrente franciscana. Saudamos o caboclo Tupinambá, dirigente espiritual da CFA. Saudamos a Xangô, orixá regente da Casa Franciscana. Saudamos os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca. Saudamos o Cristo e rogamos que nos envie seus mensageiros para o auxílio dos irmãos encarnados e desencarnados neste momento acompanham o nosso Evangelho. Pedimos por todos que aqui se fazem presentes em busca de alívio para suas dores e compreensão para seus intelectos. Pedimos pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, pela paz entre governantes e governados, pela paz em nossos lares, pela paz nos nossos bairros e que a paz se faça presente principalmente em nossos corações. Pedimos por todos aqueles que contribuem para a manutenção dos trabalhos da Casa de Francisco de Assis e por todos que colaboram com a creche Santa Clara. Pedimos pelos doentes da mente, da carne e do espírito, que encontrem sua cura em Cristo. Pedimos ainda pelas crianças da creche Santa Clara e pelos voluntários que trabalham na Casa Franciscana.
Pedimos, por fim, por todos os nomes neste momento mentalizados, por todos aqueles que assistem ao nosso Evangelho, que alcancem a graça pretendida. E assim seja. Do livro A Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, O Discipulato. Mateus capítulo 16, versículos de 24 a 28. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser preservar sua alma, a perderá, e quem perder sua alma por minha causa, a achará. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus mensageiros, e então retribuirá a cada um segundo o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos aqui presentes absolutamente experimentarão a morte até que o Filho do Homem venha em seu reino. Interpretação de Carlos Torres Pastorino para esse Evangelho. As exigências são apenas 3, bem distintas entre si e citadas em sequência gradativa da menor à maior. Observamos que nenhuma delas se pretende a saber, nem a dizer, nem a crer, nem a fazer, mas todas se baseiam em ser, o que vale a evolução interna, sem necessidade de exteriorizações, nem de confissões, nem de ritos. No entanto, é bem frisada a vontade livre. Se alguém quiser, ninguém é obrigado. A espontaneidade deve ser absoluta, sem qualquer coação física nem moral. Analisemos. Vimos no episódio anterior o mestre ordenar a Pedro que se colocasse atrás dele. Vá de retro. Agora esclarece: se alguém quer ser seu discípulo, siga atrás dele. E se tem vontade firme e inabalável, se o quer, realize essas 3 condições. Negue-se a si mesmo, tome ou carregue sua cruz, e terceiro, siga-me. Na vida literária e artística, em geral, distinguimos nitidamente o aluno do discípulo. O aluno é quem aprende com o professor, discípulo é quem segue a trilha antes perlustrada por um mestre. Só denominamos discípulo aquele que reproduz em suas obras a técnica, a escola, o estilo, a interpretação, a vivência do mestre. Aqui podemos desdobrar os requisitos em 4 para melhor explicação. Primeiro, é necessário querer. Sem que o livre-arbítrio espontaneamente escolha e decida, não pode haver discipulado. Segundo, é negar-se a si mesmo. Hoje, com a distinção que conhecemos entre o espírito, a individualidade e a personagem terrena transitória, que é a nossa personalidade, a frase mais compreensível será negar a personagem, ou seja, renunciar aos desejos terrenos, conforme ensinou Siddhartha Gautama, o Buda. Cientificamente poderíamos dizer superar ou abafar a consciência atual para deixar que prevaleça a superconsciência. Observando-se que pelo atraso da humanidade se acredita que o verdadeiro eu é a personagem e que a consciência atual é a única, negar essa personagem e essa consciência exprime no fundo negar-se a si mesmo. Diz, portanto, o mestre: esse eu que vocês julgam ser o verdadeiro eu precisa ser negado. Talvez no início possa parecer ao experimentado, desavisado, que esse eu seja algo externo, mas quando por meio da evolução for atingido o encontro místico e o Cristo interno assumir a supremacia e o comando, ele verificará que esse divino amigo não é um tu desconhecido, mas antes constitui o eu real. Além disso, o mestre não se satisfez com a explanação teórica verbal.
exemplificou negando o eu personalístico de Jesus até deixá-lo ser perseguido, preso, caluniado, torturado e assassinado. O que lhe importava o eu pequeno? O Cristo era o verdadeiro eu profundo de Jesus, como de todos nós, e o Cristo, com a renúncia e a negação do eu de Jesus, pôde expandir-se e assumir totalmente o comando da personagem humana de Jesus, sendo às vezes difícil distinguir quando falava e agia Jesus e quando agia e falava o Cristo. Por isso, em vez de Jesus, temos nele o Cristo. E a história o reconhece como Jesus, o Cristo, considerando-o como homem, Jesus, e Deus, Cristo. Por que será que uma coisa tão clara terá ficado incompreendida por tantos luminares que trataram do assunto? O eu profundo de todas as criaturas é o Deus interno, que se manifestará em cada um exatamente na proporção em que este renunciar ao eu pequeno, personagem, para deixar o campo livre à expressão do Cristo interno e divino. Todos somos deuses. Se negarmos totalmente nosso eu pequeno, personagem humana, deixando livre expansão à manifestação do Cristo que em todos habita. Isso fez Jesus. Se a negação for absoluta e completa, poderemos dizer com Paulo, nessa criatura habita a plenitude da divindade, e a todos os que o fizerem, ser-lhes-á exaltado o nome acima de toda a criação. Quando isso tiver sido conseguido, a criatura tomará a sua cruz de cada dia. No entanto, dado o estágio atual da humanidade, a cruz que temos que carregar ainda é uma preparação para o negar-se. São as dores físicas, as incompreensões morais, as torturas do resgate de karmas negativos mais ou menos pesados, em vista do emaranhado de situações aflitivas, das montanhas de dificuldades que se erguem, atravancando nossos caminhos do sem número de moléstias e percalços, do cortejo de calúnias e martírios inomináveis e inenarráveis. Tudo terá que ser suportado em qualquer plano, sem malsinar a sorte, sem desesperos, sem angústias, sem desfalecimentos nem revoltas, mas com aceitação plena e resignação ativa, e até com alegria no coração, mas com a mais sólida, viva e inabalável confiança no Cristo que é nosso eu, no Deus imanente que vive dentro de nós, na força universal, inteligente e boa, que nos vivifica e prepara, de dentro do nosso âmago mais profundo, a nossa ascensão real, até atingirmos, todos nós, a plena evolução crística. A quarta condição do discipulado também é clara, não permitindo ambiguidade: segui-lo. Segui-lo no amor, na dedicação, no serviço, no autossacrifício, na humildade, na renúncia. Bom, esse evangelho do dia de hoje traz para a gente uma reflexão que é uma reflexão principal do ensinamento crístico. Jesus ele mostra para todos nós, através da sua vida, qual é o caminho evolutivo do ser humano, quais são as etapas evolutivas que o ser humano tem que passar para não mais precisar encarnar na Terra, que é uma terra ainda de expiações e provas. Ainda vamos passar a uma terra de regeneração, mas ainda somos uma terra de expiações e provas. Portanto, Jesus ensina os 3 principais passos para se tornar um discípulo dele, e assim você poder seguir o caminho que ele seguiu para união com o Cristo interno, como ele atingiu essa união com o Cristo interno, tendo sido inclusive confundido com o próprio Deus, como muitas religiões hoje em dia ainda o confundem com o próprio Deus, o que faz todo sentido, dado que ele se fundiu à divindade. Então ele inicia falando que quem quiser ser seu discípulo deve seguir 3 passos. E quando ele fala em quem quiser, ele deixa claro: é necessário vontade.
Se não houver vontade, você não pode ser discípulo. Então o primeiro passo é você ter vontade. Se a vontade brotou de dentro de você em ser discípulo, quem quiser, aí você tem que seguir 3 passos, que são bem claros, ele deixa. Um é negue-se a si mesmo. Por que ele diz para negar-se a si mesmo? Nós sabemos que dentro de nós existe um ego, uma personalidade, uma personagem terrena que a gente encarnou nessa personagem terrena para passar todas as questões que nós precisamos passar na vida através dessa personagem terrena transitória. E quando você sabe que esse ego teu é só uma personalidade terrena transitória, você entende que ele é só o caminho para que você atinja a evolução necessária. Se ele é o caminho, você não pode confundir ele com o fim. Você não pode achar que o ego é quem manda na sua vida. Então é necessário negar esse ego. Você entender que ele existe, que ele é importante sim na sua vida, que ele carrega uma série de conhecimentos anteriores da sua vida. Esses conhecimentos vão sendo coletados e vão formando essa sua personalidade terrena, mas ele não tem o conhecimento para dirigir a sua vida. Então ele deve ser negado, ele deve vir atrás, como ele mesmo fala para o Pedro. Quando Pedro fala: mestre, você não deve morrer, mestre, quando Jesus prediz a paixão dele, e Jesus fala: para trás de mim, meu opositor, vá de retro, Satanás. Mas vem atrás de mim. Ele entende que quem tem que vir à frente é o Cristo, que tudo vê, que tudo sabe, que é a partícula da divindade que vive dentro de nós. Então, o ego tem que vir sim, mas ele tem que vir atrás. Vá de retro, vem atrás. Não vem na frente, porque você não tem condições de ver, de sentir, saber o que está acontecendo. Então o ego não pode ser o senhor da nossa vida. Ele é um bom servidor, mas ele é um péssimo senhor. Então é importante negar a si mesmo. O segundo passo é: tome a sua cruz. Tome a sua cruz significa aceite o seu karma, aceite os sofrimentos que você deve passar, tudo que deve ser ajustado no karma da sua vida como parte da sua escalada evolutiva. Aceite isso e agradeça esses percalços que acontecem na sua vida, para que nós possamos evoluir. Nós precisamos desses percalços, nós precisamos dessas provas na vida. Então, tomar a nossa cruz e, por último, segui-lo, seguir Jesus. Por que segui-lo? Porque Jesus, ele, com a sua vida, ele deu o maior exemplo da Cristo redenção. Ele foi redimido pela união que ele fez com o Deus imanente que vivia dentro dele. Ele abriu mão da personalidade de Jesus, entregou Jesus para ser morto e sacrificado e crucificado, porque ele sabia que era através daquilo que ele atingiria o mais alto grau de união com a divindade. Então o maior exemplo da Cristo redenção foi a vida de Jesus. Então, por último, ele fala: você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz e você tem que seguir o caminho que eu fiz. Essa é a chave para a gente ultrapassar a evolução na cadeia planetária do planeta Terra que a gente está vivendo atualmente. Eu espero que todos tenham compreendido e as lições tenham sido proveitosas nesse evangelho do dia de hoje. Espero que todos estejam bem. Dentro em breve a CFA vai retornar às atividades. Permaneçam em contato com a corrente franciscana e estejam em paz. Um forte abraço. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.